Olá, meninos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tranquilos, né? Nós vamos estar fazendo aqui agora uma revisão dos conteúdos do primeiro bimestre, né? Nós vamos cumprir uma determinação que é do conselho, que é do comando geral, no caso, né? Que vocês têm que estar realizando, finalizando as avaliações do primeiro bimestre. Deixar bem claro para vocês que nós conseguimos vencer o conteúdo do primeiro bimestre, então vocês têm ele, foi todo ministrado em sala de aula. Nós vamos ter um desafio agora com o segundo bimestre, né? O segundo bimestre nós vamos estar estudando à distância. Mas o primeiro bimestre ele foi concluído, os conteúdos, com bastante tranquilidade em sala de aula. Então, basta vocês pegarem lá as atividades passadas de vocês, reverem os assuntos, tá? São assuntos tranquilos também, vocês já estão acostumados com a questão da filosofia, né? Qual é o foco principal da filosofia. Então, dentro da revisão do primeiro bimestre, que eu vou estar apresentando para vocês agora, a gente vai estar falando sobre a questão da filosofia medieval, o período medieval, e a relação fé e filosofia, né? Os principais representantes foram Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né? Dentro de cada período. Então, nós temos que ter em mente que agora o que eu vou estar passando para vocês são orientações para vocês estarem estudando, certo? Eu não trabalhei com vocês em sala com um livro didático. Porém, o livro didático, ele tem esse conteúdo, tá? Da página 238 a 250. Então, ele tem esse conteúdo dentro do capítulo 13, que ele vai falar sobre o pensamento cristão. Tá? O capítulo 13 fala do pensamento cristão, período medieval. E ele vai falar sobre São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Então, estudem pelo capítulo 13. E estudem também pelo que vocês têm no caderno. E ao que eu já tinha falado para vocês nas aulas anteriores, também em sala, certo? Então, nós vamos começar aqui. Alguns conceitos estudados, né? Então, nós tivemos alguns conceitos que nós abordamos, né? Então, foram duas correntes filosóficas medievais, que foi a patrística e a escolástica. A patrística foi uma filosofia desenvolvida entre os padres, na qual se busca a conciliação entre fé e a razão e se destina-se à figura de Santo Agostinho e à influência filosófica platônica. Lembra que eu falei para vocês que Santo Agostinho pegou as ideias platônicas e cristianizou. Já Tomás de Aquino ele vai pegar as ideias aristotélicas ou de Aristóteles e vai cristianizar os seus princípios, trazendo a filosofia, né, dentro da luz do pensamento cristão da época. Então, eles vão estruturar a igreja, certo? Eu costumo sempre dizer que o período medieval, a igreja católica, ela se modificou do que nós temos hoje como a igreja católica, né? Porque a filosofia ela se desenvolveu dentro do âmbito da Igreja Católica, né? Em virtude de muitos acontecimentos históricos que estavam tendo na época. Então, é o chamado período medieval, é um período muito longo da história, onde o que foi considerado dentro da civilização ocidental é o conhecimento que foram criados dentro desse âmbito. Tanto que o domínio da igreja era um domínio secular. Então, se tinha o domínio dos reis, porque nessa época se tinha o chamado feudalismo, né, que eram os reis, os principados, e esse poder da igreja era um poder secular. Tanto que tudo que podia se produzir dentro de conhecimento era dentro do âmbito da igreja, né? Então, dentro dos domínios do poder da igreja. Então, dentro desses domínios, a filosofia também se desenvolveu, só que ela se desenvolveu de uma forma seguinte: vamos pegar lá esses princípios e vamos cristianizá-los, né? Então, eles pegaram, no caso, Santo Agostinho pegou as ideias platônicas, a ideia do mundo inteligível, né? Que o conhecimento ele não está aqui, ele está no mundo inteligível, que aqui é o mundo real, né? Então, nós temos essa questão do outro mundo com essa influência platônica. E a escolástica, que foi uma outra corrente filosófica, né? Que buscou a sistematização da filosofia cristã, sobretudo a partir da interpretação da filosofia de Aristóteles, e se destacou com a figura de São Tomás de Aquino, certo? Então, esses são os dois pontos principais que nós vimos, né? Então, a filosofia medieval de Santo Agostinho,
é um pensamento filosófico, né, baseado pela razão platônica, né, que considerava a questão da adaptação com relação ao mundo inteligível, né? Então ele tinha de Santo Agostinho adaptou essa concepção para confirmar suas ideias sobre a respeito da existência de Deus, que ele fala que é uma filosofia através da iluminação divina, né? Então é algo que é único, imutável, o Criador. Então ele pega esse ponto platônico e traz dentro do cristianismo. Aí nós vamos ter também São Tomás de Aquino, né? Que tem a relação mais humana, mais uma razão. Então ele vai pegar a questão da lógica aristotélica, né? Então ele vai pegar a questão das causas, o que se traz sobre o que se explica à luz da nossa razão, e ele coloca dentro de uma questão da fé cristã. Então aqui tem alguns assuntos pertencentes à filosofia, né? De São Tomás de Aquino, né? O pensamento dele se baseia principalmente nessa discussão dialética entre razão e fé. Então, o ponto de Santo Agostinho era voltado para uma iluminação divina. E o ponto de São Tomás de Aquino é uma iluminação vinda através da nossa razão. Então, isso ele conseguia moldar as questões da fé. Aí coloquei para vocês um esqueminha, né? Voltado para a escolástica, que o grande representante foi Tomás de Aquino. É um movimento que buscou conciliar a fé cristã com a razão, né? Então tem a chamada Suma Teológica, que são as 5 vias da existência de Deus. Essa Suma Teológica, Tomás de Aquino, ele detalha, né, com bastante precisão, que a nossa razão pode entender o que vem a ser os princípios morais, também os princípios de Deus, certo? Então ele pega o primeiro motor imóvel, que é uma questão aristotélica, o ser necessário, tal, as causas e efeitos, e ele coloca elementos cristãos. Eu vou deixar para vocês lá no GR8 atividades relacionadas a esse conteúdo, que é, como eu falei, é uma revisão, certo? Então vocês vão estar lendo capítulo 13, página 238 a 250. Vocês vão estar lendo, fazendo um roteirinho de estudo, e prepare-se com calma, tranquilidade, que vocês terão condições tranquilas de realizar essa avaliação, certo? Vou deixar aqui para vocês nossa mensagem, né? Mensagem do dia, né? Então, a voz de Deus nos diz constantemente: uma falsa ciência faz um homem ateu, mas uma verdadeira ciência nos leva o homem a Deus. Então, leva o homem a Deus, né? Isso aí é Voltaire, é um filósofo muito importante também, e que faz com que a gente reflita essa questão da relação da ciência com a fé. Durante o período medieval, era muito latente. Depois, houve esse afastamento com o surgimento da ciência, que é o que nós vamos estudar um pouco mais à frente. Então, quando entra no período da Idade Moderna, há essa ruptura, né, da presença, vamos dizer assim, de Deus com relação à filosofia. Então, isso aí, vocês vão estudar com mais calma, vejam com tranquilidade. Forte abraço para vocês, bons estudos.